Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de MSKD Dúvidas. Para quem é novo aqui no canal, sou Matheus Queiroz, médico radiologista especialista em imagem do sistema musculoesquelético, e eu ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado praticando do próprio serviço. Uma das perguntas é como diferenciar o redondo menor do infraespinhal. Então, primeira pergunta aí falando sobre como diferenciar os tendões do redondo menor e infraespinhal. Então, isso aí a gente está falando sobre o ombro, a ultrassonografia do ombro. A gente tem o manguito rotador. Quais são os tendões do manguito rotador? Vamos recapitular. Então, a gente tem supraespinhal, tendão e músculo do supraespinhal, tendão e músculo do infraespinhal, tendão e músculo do redondo menor e tendão e músculo do subescapular. Todos eles inserem ali na cabeça, nas tuberosidades numerais. Supra, infra e redondo, eles vão inserir na tuberosidade maior. E o subescapular na tuberosidade menor. E como que eu vou caracterizar o redondo menor? Então, é uma pergunta que aparece até com frequência, tanto nas caixinhas como em direct. Bom, é muito mais simples do que você imagina. Eu costumo fazer o seguinte. Aqui, na região posterior, a gente consegue palpar muito bem a espinha da escápula. Então, quando você vai avaliar os planos musculares, coloquei ali na espinha da escápula. Acima da espinha, eu vou conseguir caracterizar no plano transversal bem o ventre muscular do supra. Abaixo da espinha, o ventre muscular do infra. E aquele tendão aponeurose central. E acompanhando inferiormente, você consegue diferenciar os dois músculos. Você vai ver o infra um pouco maior e logo depois o redondo menor. Então, você consegue diferenciar isso durante o seu rastreamento. Então, eu coloco no plano transversal dos músculos e faço uma varredura. E ali você consegue ver com clareza a diferença entre o infraespinhal e o redondo menor. E depois é só ir acompanhando até a inserção na tuberosidade maior-humeral. Olhando bem na inserção, você vai observar uma pequena diferença entre as facetas. Então, acompanhando um músculo, você consegue saber qual que é o tendão. Aí, parabéns, você vai aprender a diferenciar o tendão do infraespinhal redondo menor. E qual que é a utilidade disso? A utilidade disso é você falar que sabe ver e ensinar alguém, porque na prática é muito raro você caracterizar alguma alteração do tendão do redondo menor. É mais frequente você observar uma alteração do músculo do redondo menor por desnervação. Então, o achado mais frequente falando de músculo e tendão do redondo menor é uma atrofia e lipossubstituição do músculo do redondo menor relacionado à desnervação. O tendão, isso aí eu falo, pessoal, é baseado até em estudos na minha rotina de ressonância magnética. Eu laudo bastante ressonância magnética e faço bastante ultrassonografia musculoesquelética. E a gente vê com muita frequência, na verdade a gente não observa alteração do tendão do redondo menor. Só quando tem uma lesão extensa é capaz da gente ver uma tendinopatia dele. Agora a rotura dele, bem frequente mesmo. Líquido na bainha do cabo longo do bíceps é igual a tenossinovite? Então, um dado importante é entender que quando a gente estuda uma articulação sinovial, essa articulação ela tem uma cápsula articular e quando você coloca o líquido dentro da cápsula articular, como tem as estruturas intraarticulares, o líquido ele vai escorrer. Perfeitamente Dudu falou, não é sinônimo e realmente não é sinônimo de tenossinovite. Então, um exemplo que fica muito claro quando o pessoal está me acompanhando lá e eu vou fazer uma artrorressonância. Uma artrorressonância é um exame que a gente coloca o contraste dentro da articulação do ombro. E o que acontece quando a gente joga um líquido dentro da articulação? Esse líquido ele vai se estendendo para os recessos articulares. Então, um dos recessos articulares é a bainha ali do cabo longo. Então, ela tem continuidade com a articulação. Então, a presença de líquido na bainha do cabo longo do bíceps, também conhecido como recesso bicipital, aquela presença de líquido ali ela é inespecífica. Então, se estiver muito discreto, pode ser um líquido fisiológico da articulação. Se tiver um volume maior, pode ser devido a um derrame articular.
um derrame articular glenumeral. E o derrame articular glenumeral pode estar associado a lesão do manguito, pode estar associado a lesão labral, lesão de cartilagem. Então, o achado de derrame articular glenumeral acaba sendo inespecífico. Por isso que o líquido na bainha do cabo longo não é sinônimo. E aí o que eu faço na minha rotina sempre? Vi líquido lá, eu procuro nos outros recessos para caracterizar e ver se tem mais líquido nos demais recessos. E presta atenção principalmente na região posterior aqui, quando a gente observa durante as manobras dinâmicas de rotação interna e externa, para tentar verificar se existe alguma alteração degenerativa glenumeral, para estreitar mais ainda o diagnóstico da presença daquele líquido. Outro dado fundamental é sempre que eu observar líquido na bainha do cabo longo, rastrear todo o tendão para ver se tem alguma alteração tendínea. Então, se o tendão está lá espessado, degenerado, com fissura, é muito importante você descrever isso. Aí esse líquido pode estar associado a alguma sinovite da bainha, aí sim. Mas se o tendão estiver muito bom, normal e um pouco de líquido ali, aquele achado acaba sendo inespecífico e que não é sinônimo. Então, chamando atenção para isso, líquido na bainha do cabo longo do bíceps não é sinônimo de tenossinovite. Aquele achado de líquido acaba sendo inespecífico. Se ficou alguma dúvida ainda em relação a essa questão, só mandar que a gente fala. E vou para outra pergunta aqui, que foi uma pergunta muito interessante, que ela foi feita até durante uma live que eu tive com o Dr. Luiz De Angeli, que é especialista em ortopedia pediátrica. Então a gente sabe que na ultrassonografia e na radiologia o pessoal acaba correndo um pouco dos exames pediátricos e alguém precisa realizar esse tipo de exame, né? Porque tem demanda e muitos pacientes às vezes ficam sem atendimentos por não ter um profissional capacitado que realize esse exame. Então a gente fez uma live super bacana, quem quiser, só assistir, tá lá no feed, eu deixei salvo lá a live. Um pouco mais de 1 hora, com várias dicas preciosas ali, vindo de um especialista na área, um ortopedista pediátrico. E uma das perguntas que é com frequência, falando da ultrassonografia no diagnóstico e acompanhamento da displasia do desenvolvimento do quadril, foi a seguinte pergunta. Durante o exame, se o paciente está tratando, se o bebezinho está lá tratando com suspensório de Pavlik, retira ou não retira o suspensório de Pavlik? E a resposta muito boa do Dr. Luiz De Angeli foi o seguinte: depende, é o que o médico solicitar. Porque o que acontece? Quando é feito o diagnóstico, o colega, qual que é o objetivo de você usar o suspensório de Pavlik? É justamente deixar a cabeça femoral em contato com o acetábulo, que é a presença da cabeça femoral em contato com o acetábulo que vai determinar a forma do acetábulo. Então, se essa cabeça femoral está fora, você não tem o desenvolvimento e você tem uma displasia. Então, a cabeça femoral dentro do acetábulo, você vai dar a forma do acetábulo e o objetivo do suspensório é deixar a cabeça femoral em contato com o acetábulo. Então, um dos itens principais que a gente tem que prestar atenção quando vai realizar esse exame é observar se a cabeça femoral está congruente ou se ela está luxada. Então, é muito importante seguir a orientação do ortopedista que pediu o exame, porque se for um quadro inicial que ele já encaixou ali a cabeça femoral no acetábulo, ele vai preferir, de repente, ele vai preferir até que você faça o exame com suspensório, e aí você vai observar isso, se está congruente, você vai fazer dessa maneira. Se é um acompanhamento que já está mais tempo, por isso que vai depender da solicitação do colega. Então, sempre respeitar essa solicitação, porque se ele pedir 100, aí você pode retirar normalmente, e depois você coloca de volta. Mas sempre verificar se a cabeça femoral está congruente ali, se ela está bem localizada. Porque se ela não estiver bem localizada, e mesmo com suspensório, o tratamento ele não vai ser efetivo e a gente vai ter uma falha terapêutica. Então, o ponto fundamental. E aí, quando pedirem para realizar o exame e o paciente chegar com suspensório, faz com ou sem, segue a solicitação do médico que pediu o exame. E sempre frisando e tentando deixar bem evidente ali se está bem tópico ali
a cabeça femoral no acetábulo, porque se não estiver, vai resultar em uma falha terapêutica. Outra pergunta aqui do dia a dia, que principalmente quem está começando ultrassom acaba gerando muita dúvida mesmo. Dificuldade de ver fluxo, de calibrar o Doppler, né? Então, é fundamental quem realiza a ultrassonografia aprender a utilizar o Doppler, calibrar o Doppler e reconhecer algumas estruturas vasculares. Saber caracterizar uma artéria, saber caracterizar uma veia. Então, algumas dicas aqui que alguns colegas acabam enviando, que às vezes está lá numa veia, não consegue observar o fluxo da veia. Então, vamos lá. Primeira coisa, o Doppler, os dois principais botões que eu costumo falar para quem está começando é o ganho e a escala ou PRF, como conhecido. Então, o que acontece? Quando você clica no botão do Doppler, pode ser o Color ou o Power, vai começar a aparecer o fluxo ali na sua tela, se você estiver numa estrutura que tem algum fluxo, algum movimento. Então, vamos lá. Começa ali colocando em cima de um vaso. Pega uma artéria, pode ser uma artéria radial, uma artéria braquial, coloca lá seu transdutor e liga o colo. Aí você, teoricamente, tem que ver ali o fluxo já dentro do vaso. E aí você vai aumentar o ganho. Pode aumentar o máximo do ganho ali. Aí você vai começar a brilhar em toda aquela caixa ali que abriu quando você apertou o botão. E aí depois você aumentou tudo, a gente estoura o ganho, você reduz, até que o fluxo fique localizado somente no vaso de interesse. Aí depois outro botão que você vai mexer é o PRF ou escala. Só que ao invés de aumentar, você vai diminuir, você vai fazer o contrário. Quanto mais você diminui, mais você aumenta a sensibilidade. Então você está diminuindo para ver, para caracterizar o fluxo melhor. E depois você vai aumentando para tirar os artefatos. Então, basicamente, esses dois botões, é como se você estivesse calibrando ali, regulando a temperatura de um chuveiro. Abriu todo quente, ficou muito quente, você fecha um pouquinho, depois você abre todo gelado e fecha um pouquinho, basicamente é isso. Então, ganho, escala e PRF. E aí a gente precisa entender que quando a gente está caracterizando o fluxo ali, a gente está caracterizando o movimento do sangue dentro do vaso. E a velocidade de movimento do sangue dentro de uma artéria é completamente diferente quando a gente compara com uma veia. Então o fluxo arterial ele é bem mais rápido, né? Ele tem ali normalmente o sístole e diástole e você consegue caracterizar facilmente. Já a veia ela tem um fluxo lento. Então ela tem um fluxo lento e para isso você precisa calibrar o seu Doppler para caracterizar o fluxo. Dependendo da região, é interessante você, vamos supor que estou aqui nessa região, no antebraço, e aí tem uma veia que vai levar o sangue da periferia para proximal, então de distal para proximal. E aí o fluxo aqui acaba sendo bem lento, então o que você pode fazer na perna, no braço, é fazer uma compressão distal para caracterizar melhor esse fluxo. E aí assim você ter certeza que aquela estrutura que você está avaliando é uma veia. Então, sempre praticar isso eu recomendo para quem não sabe mexer no Doppler, não sabe caracterizar uma artéria e uma veia. Já treina antes, treina esses botões e pega duas estruturas ali de referência para você treinar a caracterização dessas estruturas. Porque o Doppler ele deve ser pedido em praticamente todos os exames de músculo, né? Principalmente quando é pedido para caracterizar lesões nodulares, palpáveis, porque todo radiologista ultrassonografista sempre acaba utilizando o Doppler para caracterizar se a lesão é sólida ou cística, a relação com as estruturas vasculares adjacentes. Então, no pedido, quem for solicitar, esse pedido aí é praticamente obrigatório para o colega conseguir passar o detalhe, estudar melhor as estruturas adjacentes e para caracterizar se tem vascularização ou não dentro da lesão. E aí, quando você quer caracterizar uma vascularização ou não dentro de uma lesão, é importante você fazer esse calibre que eu falei ali do ganho e do PRF. Então, seria isso. Então, pessoal, recentemente a gente teve um encontro presencial, então foi muito bom. E o melhor de tudo foi eu conhecer alguns dos alunos, né? Então, todos sabem que eu tenho um programa de treinamento completo, que é o MSKD, que ensina médicos a dominarem a ultrassonografia do zero avançado praticando o próprio serviço. Ou seja, ele é 100% online. E recentemente, esse ano, a gente voltou com encontros presenciais focados nos nossos alunos.
E aí eu pude conhecer alguns alunos que eram só do treinamento online, conheci presencialmente e foi muito legal, a gente conversou bastante e foi impressionante ver, observar a habilidade que eles tinham adquirido. Na verdade, os três colegas, tinha alguns colegas que começaram do zero, então deu para ver que é muito bom o treinamento e que eles conseguiram evoluir bastante. E aí esse encontro, o objetivo dele é aumentar a velocidade de evolução, né? É um encontro 100% ali focado na prática. Então, nos períodos da manhã a gente treina a técnica fina, prática em modelos, então bem direcionado. No período da tarde a gente tem agenda em que o aluno, que o colega, ele começa ali o atendimento, desde lendo o pedido médico, realizando o exame e emitindo um laudo, sempre supervisionado. E o próximo já tem data, 6 e 7 de maio, que é o membro inferior. A gente vai abordar ali quadril infantil, joelho, tornozelo e pé. Então a gente vai abordar todas essas articulações, mas esse encontro ele é exclusivo para os alunos. Então a gente abre poucas vagas, são poucas vagas mesmo. Já tem várias vagas preenchidas, então restam algumas vagas ainda para quem tiver interesse. E aí é justamente para promover uma evolução mais rápida. Então por isso que ela tem que ser uma turma mais restrita. Porque quanto maior a turma, menos atenção a gente consegue dar, né? Então, quem não conseguiu, quem tiver alguma dúvida ainda, a caixinha lá está aberta, eu vou respondendo alguns casos durante a semana. E na próxima segunda, 1h da tarde, hoje entrei um pouquinho atrasado, mas na próxima semana, 1h da tarde, estamos de volta ali no MSKD Dúvidas. Muito obrigado pela presença e até a próxima.